E meu pai, naquela inquietação, ele falou assim, eu entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe não entendeu. Eu vejo minha mãe tomando a decisão de pegar a Bíblia, rasgar a Bíblia, começar a bater no meu pai. E eu nunca vi minha mãe tão alterada como eu vi naquele dia. E ela falou, eu quero que você vá embora. Eu não aceito você cristão aqui dentro de casa. Olha que coisa. Que coisa, né? Ela não quis, ela não quis não. Eu creio que o inimigo cegou para que ela não tivesse a oportunidade de conhecer o homem evangélico que Deus ia dar para ela. E Deus, naquele amor tão grande, sabendo também que meu pai não teria estrutura fora da casa, né, sozinho, enfrentando a vida sozinho, ele dorme por conta das minhas lágrimas, ele dorme em casa. E quando é pela madrugada, minha mãe vê uma sombra saindo de dentro do meu quarto. Ela diz, tem gente em casa. Ela acorda meu pai, Gico, acorda, tem gente em casa. Meu pai já estava morto. Nossa. Então eu creio que meu pai foi pro céu, que foi uma conversão instantânea. Deus falou, vou te preparar um lugar, vou te levar. E acabou com 37 anos. Para ver assim, deixa eu ver o que você fez, para ver se dá para alcançar perdão. Porque a intenção de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a intenção. Ele não vai deixar, por mais pecadores que nós sejamos, né? Por maior pecador que você seja, que você se sinta, ele até o último minuto ele vai lutar por você. Eu estava comentando com alguns amigos que às vezes nós nos preocupamos tanto com as conquistas dos bens materiais aqui na Terra. Mas quando nós temos um encontro real com Deus, Ele cuida de pequenos detalhes na nossa vida. Porque é que eu via dentro do meu lar. Eu não tinha aquele negócio de vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar, vamos fazer. Então, às vezes eu falo assim, tem hora que eu tenho que segurar esse lado carnal que veio do berço, da raiz minha, para ser eu mesma inteira em Cristo. E eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso, porque tem mães que desistem dos filhos, principalmente nós mães cristãs. Às vezes olhamos nossos filhos indo para caminhos e dizemos assim, eu vou entregar para Deus, Deus faça o que quiser. Pais conversam de tudo, por isso que é importante os pais cuidarem dos seus filhos, porque a Bíblia diz que a responsabilidade é nossa, não é dos pastores, não é dos líderes, é nossa, o pai e a mãe. Por isso que é importante, eu olho hoje a minha neta está com 7 para 8 anos, a Lara, e ela é uma negra bonita, uma negra assim, já maior do que as crianças dela, da faixa etária de idade dela na escola. Já chama atenção, já chama atenção. E eu falo para a mãe dela, explica para a Lara, conta para ela, porque é melhor a mãe passar essa segurança para a filha e a filha ter confiança de, olha mamãe, eu fui em tal lugar e não foi legal. Né? E também não achar que com 8 anos uma criança tem defesa, porque nós não temos. Eu com 8 anos, quando o homem tirava suas partes íntimas para me segurar, era a mesma coisa que você me desse esse copo d'água, entendeu? Eu não tinha aquele medo, eu não tinha aquela repulsa. Eu vinha vindo de um lugar onde tinha bebida, um lugar onde o esgoto era aberto, eu passava fezes, um lugar onde eu precisava virar lixo para levar comida, e ali eu levava uma comida limpa. E a minha mãe, por ser alcoólatra, minha mãe nunca perguntou para mim de onde vem essa comida, como chegou até essa casa. Né? Então, eu falo para os pais, que por mais que você fale, mas a minha filha é esperta, é inteligente, ela é uma criança. E eu fui me perdendo, aí com 12, 13 anos eu já estava na prostituição, eu nunca me envolvi em drogas. Isso era pela influência das tuas amizades também? Como que você foi sendo levada para aí? Como que você percebe que chegou a esse ponto? Né? Amizades. Eles nos abraçam muito bom. Né? É um abraço muito acolhedor. É um abraço muito aconchegante. É algo que... Ainda mais quando você não se sente segura dentro de casa, você encontra um grupo, né, algumas pessoas... Que te abraça, que te aceita. Eu era... Como que eu posso dizer? A rainha da justiça, a dona da justiça. Então eu defendia os fracos e necessitados. Então eu era mais briguenta, mais falante, a mais que ia adiante das pessoas. E isso cativou o mal, né? Então as pessoas do mal veio e me abraçou. Porque o mal, bem colocado no lugar certo, ele consegue transparecer mais que o bem. Ele não consegue viver mais tempo do que o bem. O bem é mais forte. Né? Mas o mal colocado no momento certo, ele consegue ofuscar o bem. Você vai dizer que existe escuridão? Não existe escuridão.
o que existe é ausência de luz. Então o mal só aparece quando está faltando o bem. Então eu não conhecia o bem, eu só conhecia o mal. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E sair dessas vendas dos olhos não é fácil, porque você vê a Bíblia, uma Bíblia que não é aberta, e ela só funciona se abrir, né? Sim. Se você soubesse como Jesus te ama. E quando esse amor de Jesus chegava, até quando ela falava isso pra mim, eu conhecia o amor de um homem. Eu conheci o amor de um homem. Aí sim, eu conheci o amor de um homem que me violentava no banheiro do mercado, né? Aí sim, porque daí eu já tinha ideia do que estava acontecendo. Então o primeiro amor que eu conheci foi o amor na violência, de 8 anos. Conheci o amor de chus, de demônios, me possuindo à noite, e o amor daquela menina sorrindo pra mim. E eu dizia: o que é isso? Que amor é esse que ela tá falando pra mim que eu não entendo? Eu lembro que no meio da trajetória minha no espiritismo, eu me apaixonei por um moço. Esse moço, esse homem, é pai do meu filho. Eu tenho um filho de 37 anos de idade. Beijo, Jonatas. Mamãe te ama. E eu fiquei grávida. Me apaixonei por esse menino. Hoje somos quase da mesma idade. Ambos somos evangélicos, hoje cristãos, pastores. Mas ninguém era. Essa menina, quando eu comecei a voltar pro terreno, eu tive um encontro com essa menina. Essa menina começou a falar do amor de Deus pra mim. Do amor de Deus dessa forma, tá bom, cara? Se você soubesse como Jesus te ama. E quando eu comecei ao terreno, ela veio e fez um convite. Ela chegou na porta da minha casa. Eu morava bem próximo da igreja. A igreja aqui, minha casa estava nessa rua aqui. Ela chegou e falou para mim: Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja e o meu pastor falou que a criança que levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já falei pro meu pastor que é você. Eu fui, ouvi a palavra, chorei. Nunca chorei tanto que nem chorei aquele dia. Porque o coração quebranta de qualquer jeito, né? Meu Deus, como Deus falou comigo. Se eu pudesse trazer aquela pregação de volta para minha vida, eu traria para ouvir ela de novo, para falar: Deus, eu sou sua. Eu lembro eu segurando na cadeira, o pastor fazendo um apelo e dizendo: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu dizia para mim: eu não posso. Eu sou filha de Ançã, eu não posso. Olha, como que pode? E ela olhava para mim e falava: você não vai? Eu falava: eu não posso, né? E não fui. Mas eu cheguei em casa, alguma coisa mexeu dentro de mim. Alguma coisa ficou diferente dentro de mim. Quando Deus quer alguém, não temos para onde ir. Você pode andar no mais escuro abismo. Se Deus decidiu resgatar você, não tem como fugir. É uma tranqueira, Deus não te quer. Deus te ama, você é uma tranqueira, Deus não quer. Sabe aquela briga, carne e espírito? Eu saí de dentro da mesa, fui pro banheiro do mar. Seminua, alcoólatra. E eu dobrei meus joelhos e falei: Deus, eu sei quem eu sou, mas eu não conheço o Senhor. E as lágrimas desceram dos meus olhos ali. Eu e Deus, sozinha, dentro do banheiro daquele bar, bêbada. E eu falei: me dá uma oportunidade de conhecer minha mãe. Eu conhecia aquela mãe. Aquela hora eu me vi com um menino para criar, sem pai. Porque o pai do meu filho nunca assumiu meu filho. Sem pai e perdendo a minha mãe. E eu falei: Deus, me dá essa oportunidade, bêbado. Saí dali, cheguei em casa. A minha mãe estava deitada, doente. E ela disse para mim assim: filha, por que você não pega essa cesta e você não dá pro pastor? Minha mãe não tinha amizade com o pastor. Olha. A minha mãe nunca tinha ido na porta da igreja. Eu estava no culto, assistindo o culto. Liberta. Que lindo. Liberta. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei, falei: mãe, eu tive um encontro com Deus.